Muito bem, então, retomando aqui, gente, nós paramos, né, no capítulo 5 do nosso estudo, que foi sobre dons adormecidos. Você que nos acompanha, e principalmente quem é do nosso ministério, sabe que nas terças-feiras nós recapitulamos para as congregações aquilo que nós recebemos na sexta-feira, que são os estudos continuados que vamos sempre fazer. Nós estamos estudando nesse semestre, né, a respeito da intimidação, quebrando as cadeias da intimidação. Então, nós já vimos algumas partes a respeito de como a intimidação, de como a timidez, ela pode impedir aquilo que Deus preparou para a nossa vida e de como as pessoas deixam de ser abençoadas através de nós por conta da intimidação. E nesse capítulo, especificamente, nós começamos com o estudo de um texto onde Paulo conversa com um dos seus maiores discípulos, digamos assim, né, considerado um filho espiritual, que foi Timóteo. Nós vamos começar lendo aqui o texto que está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e no verso 6. E o texto diz assim: Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Quero ler novamente, diz: Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus. Ora, se desperta porque estava adormecido. Paulo está falando para Timóteo que ele precisa reavivar, que ele precisa reativar aquilo que ele recebeu da parte de Deus pelo seu ministério através da imposição de mãos. E nós recebemos essa doutrina através da Bíblia, em que é possível haver a administração de bens, haver a administração de dons, haver a administração de maravilhas através da imposição das nossas mãos. Então, quando Paulo impôs as suas mãos sobre Timóteo, Timóteo recebeu da parte de Deus um dom. Só que Paulo percebeu que esse dom que havia sobre Timóteo, que havia sido dado para Timóteo, ele não estava sendo usado. Então ele diz: Por esse motivo te lembro que despertes. Ora, se ele está lembrando, é porque ele já comentou sobre isso, né? A gente não pode lembrar de algo que não foi mencionado. Eu não posso me lembrar de uma coisa que nunca aconteceu. Eu só posso me lembrar de algo que já foi registrado na minha memória. Então, certamente, essa não foi a primeira vez em que Paulo conversou com Timóteo a respeito dos dons, a respeito de trabalhar esses dons. E o que estava travando o trabalho dos dons através de Timóteo? Na segunda parte que nós lemos aí diz: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo para Timóteo é: Timóteo, você deixou o seu dom adormecer por causa da intimidação. E o que é a intimidação? Que conceitos nós podemos definir, né? Recapitulando o que nós vimos. As definições para a intimidação, dentro dos dicionários, entre um dos mais famosos, que é o dicionário Oxford, ele traz que intimidar é tornar tímido, inspirar medo, aterrorizar ou amedrontar. Quando eu estava recapitulando, né, esse texto, esse estudo, eu me lembrei de um desenho que eu acredito que todo mundo já conhece, principalmente quem já chegou na casa dos 30, né, como eu, que era o desenho seriado do He-Man. Todo mundo conhece o He-Man. Principalmente hoje, alguns canais que recapitulam, né, tem muitos canais hoje exibindo desenhos e seriados da década de 80. E o He-Man, na verdade, ele é o Príncipe Adam. E ninguém dá nada pelo Príncipe Adam, né?
E o engraçado é que o disfarce do príncipe Adam não é nenhum, né? Porque o Clark Kent ainda tem um disfarce que são os óculos. E aí o pessoal, né, que todo mundo é cego, né, dentro de Metrópolis, eles não percebem que o Clark Kent na verdade é o Superman por causa dos óculos. Mas o He-Man, ele, ele não tem só nada, né? A não ser a roupa que muda, que ele fica só de cueca, né? E uma faixa nos peitos, e o pessoal não percebe que na verdade ele é o próprio príncipe Adam. Porque o Adam, ele é tímido, mas o He-Man, ele é corajoso. E, por incrível que pareça, ninguém é etérea, consegue acreditar que, na verdade, o pacato é o gato guerreiro. Apesar dele ficar com a mesma aparência, né? Ele é verde com listras laranja. E em toda a etérea só tem ele, só o pacato que é verde com listra laranja. Ninguém percebe isso. Mas qual é a diferença entre o Adam que vira o He-Man e o pacato que vira o gato guerreiro? Eles deixam de lado a timidez. Só que ali é um poder momentâneo que eles acessam, né? Através de uma magia que sai lá do castelo de Grayskull, né? Mas nós estamos falando aqui de algo que não é momentâneo, porque lá quando você assiste o He-Man, né? Vai chegar uma hora que o He-Man vira o Adam de novo e que o gato guerreiro volta a ser medroso de novo e ele vira o pacato. Mas nós estamos falando sobre os dons de Deus. E os dons de Deus não são coisas momentâneas ou temporárias, são coisas que Deus dá para nós, é um presente, é um dom, e que permanece em nós. A grande questão é, nós vamos usar ou não? Então, o que nos impede de usar aquilo que Deus já nos deu para usufruir em relação aos outros? Porque o único dom que a Bíblia menciona que ele serve para mim, de forma mais específica, é o dom de línguas estranhas, onde eu posso orar em línguas estranhas para edificar a mim mesmo. E ainda assim, esse dom de línguas estranhas, quando há interpretação de acordo com a Bíblia, ele também pode ser utilizado para a edificação da igreja. Então nós podemos dizer assim, que não há nenhum dos dons que seja exclusivamente meu e somente meu. Todos os dons de Deus devem ser usados para benefício de outras pessoas, de Deus agindo através de mim para abençoar outras pessoas. Quando eu deixo a timidez tomar conta da minha vida, eu impeço de certa forma de que Deus possa agir através de mim para abençoar a vida das pessoas. E às vezes a intimidação ela é ocasionada, né, pela cultura da nossa sociedade, por aquilo que é imposto através do meio social, né, de como nós vivemos. Hoje, por exemplo, muitas pessoas têm medo de publicar nas redes sociais que são cristãs. Por quê? Porque a perseguição é grande. No Facebook, por exemplo, né, sempre que acontece alguma coisa em relação ao governo, é muito comum as pessoas mencionarem os evangélicos isso, os evangélicos e aquilo, e aí onde está Deus e aquilo outro. Então, como as pessoas não querem ser confrontadas em relação a alguma situação, porque elas não imaginam que não sabem como vão contornar isso, ou não sabem como vão se sair, então elas preferem manter em oculto a fé, ou aquilo que elas são, e principalmente os dons. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e cremos que o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, então nós estamos prontos para que os dons estejam ativados em nós. A grande questão é, como eu posso fazer isso? Buscando em Deus e deixando e me permitindo ser usado por Deus. E é pela fé. Tudo que recebemos e tudo que fazemos através de Deus e por Deus é pela fé. Um exemplo, um dos primeiros dons que recebi do Espírito Santo foi o dom de oração em línguas estranhas. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que Deus havia também instituído em mim outro dom, que é o dom de conhecimento. Às vezes, quando eu começo a pregar, quando eu começo a falar, Deus coloca no meu coração mencionar certas situações em que
alguma pessoa que está me ouvindo, ela está passando por aquilo ali. Eu não sei nada da vida da pessoa, eu não conheço a vida da pessoa, mas Deus sabe. Então, através de mim, Deus ministra para o coração daquela pessoa. E às vezes as pessoas me procuram, né, depois de ouvir uma palavra, depois dos cultos, depois de alguma mensagem, uma ministração, e vai dizer: rapaz, isso aí eu estava esperando que Deus me dissesse alguma coisa, isso aí era algo que eu buscava, né? Mas não é algo que é nosso. É Deus que age através de nós para abençoar a vida de outras pessoas. E eu já percebi também um outro exemplo, né, que acontece comigo, e eu estou citando algumas situações que acontecem comigo, porque de repente pode acontecer com você e você não sabe que isso é Deus tentando te mostrar como ativar o seu dom. Deus fala conosco através dos sonhos, e às vezes Deus me dá conhecimento sobre as coisas e sobre a situação de vida das pessoas através dos sonhos. É muito comum eu sonhar com pessoas e Deus vai me mostrando as situações que vão acontecendo com aquelas pessoas. Então, quando eu mando mensagens para alguém e digo: olha, eu tive um sonho com você esses dias e foi assim, assim, dessa forma, você estava conversando isso, aconteceu dessa maneira, faz algum sentido para você? E aí as pessoas, incrivelmente, né, dificilmente a pessoa vai dizer: rapaz, não tem nada a ver isso aí que tu sonhou. Mas muitas vezes em que eu já mencionei isso para alguém, as pessoas sempre me dizem: foi de Deus realmente. Porque isso que você narrou, do jeito que você falou, é o que estava passando na minha cabeça, é o que estava passando no meu coração. Entende? Isso é um dom de Deus. Não para mim, mas para a edificação de outras pessoas. Então eu vou lá e aviso para a pessoa: então Deus está querendo falar com você. Deus precisa que você mude essa situação. Se a pessoa vai mudar de vida ou não, aí é outros 500. Mas Deus nos usa a respeito disso. Na sexta-feira também nós estudamos sobre o caso do profeta Elias. E Elias foi um homem que foi tremendamente usado por Deus, mas infelizmente foi tomado pelo espírito da intimidação. E aí eu gostaria que você me acompanhasse aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 3. Diz assim: temendo, pois, Elias, olha aqui o sentimento que veio sobre ele, o medo. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você entende o que aconteceu aqui? Essa desgramada chamada Jezabel estava perseguindo todos os homens de Deus. E quando ela mandou perseguir e matar os profetas do Senhor, claro que Elias, sendo um deles, um homem de Deus, ele ficou atemorizado e disse: vou morrer. Porque todo mundo sabe que eu sou um filho de Deus, todo mundo sabe que Deus me usa, e eu tenho falado para Acabe aquilo que Deus tem pedido, mas essa mulher chamada Jezabel, ela se montou no pescoço de Acabe, e ele virou o jumentinho dela, e faz tudo o que ela manda. Então, como ela bota moral dentro de casa, e se ela mandar me pegar, eu estou frito, eu vou morrer. Eu não sei se você prestou atenção, mas Elias, no medo dele, ele, como diz aqui no Ceará, né, ele bancou covardia. Veja aqui o começo do texto. Ó. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ora, ele andava com um companheiro de viagem. Ele vai para outra cidade, deixa o rapaz lá, e ele, ó, como diz aqui no Ceará, pega o beco.
deixa o rapaz sozinho e ele vai embora para o deserto para salvar a sua vida. Só que o desespero tomou conta da vida dele de tal forma que ele pede ao Senhor a sua morte, porque ele temia a força de uma mulher. Ele temia a força de Jezabel. Ora, eu sei que muita gente que está me ouvindo agora, se de repente ver uma barata passando agora, e principalmente nesse período chuvoso, aparecem muitas rãzinhas. Você já comparou o tamanho de uma rã, ou o tamanho de uma barata com o seu tamanho? Uma rã, né? Não um cururu, um sapo-boi, mas ainda que fosse um sapo, do tamanho de um palmo da sua mão, você seria ainda aí algumas dezenas de vezes maior e mais pesado que um sapo. E eu pergunto, o que uma rã pode fazer contra você? Mordê-la não pode, que uma rã não tem dente. Ela não pode lhe dar uma voadora, não pode lhe estrangular. Ela não pode lhe sufocar. Ela não pode lançar veneno à distância. Não pode. Mas tem pessoas que são intimidadas por uma rã. Tem gente que, se for ao banheiro em algum lugar, sair à rua e ver um sapo, uma rã, ela já trava, se treme todinha, o coração acelera, o pulmão para, ela gela, desmaia, e você pensa que apareceu ali Satanás com uma legião de capiroto atrás dele, mas na verdade é somente uma rã. Um negócio que é do tamanho de um polegar. Isso se chama espírito de temor. Isso é intimidação. Então, estou te dando exemplo de uma coisa natural para você entender ainda mais o que acontece no mundo espiritual. Ora, se no mundo físico você que é deste tamanho, às vezes pesando 80, 90, 100 e poucos quilos, tem medo de uma barata, de uma rã, se treme todinho, uma coisa que está dentro do mundo físico e que você poderia com um petelecozinho jogar para longe com uma vassoura, ou, já que não representa perigo mortífero ou perigo nenhum, você poderia simplesmente ignorar. Mas aí onde está a questão do espírito da intimidação? Onde se aloja a intimidação? Na sua mente. Tudo começa na sua mente. É quando você começa a ver a situação quando ela não é aquilo que parece ser. Não entendeu, não? É que você vê a rã, você vê aquele bichinho, vê um calango, vê uma barata, vê um passarinho, tem gente que tem medo de galinha, né, de outros bichos, de outras coisas mais. E o que a gente coloca na nossa mente? Que aquele animal, que aquele bicho, ele pode lhe avançar, ele pode estraçalhar você. Não tem lógica alguma. Mas a sua mente trabalha de tal forma com o seu corpo que vai produzindo os hormônios que vão travando o seu coração e todo o seu organismo, gerando pânico, gerando o medo. Isso é o espírito de intimidação. Elias era um grande profeta. Elias era um homem que tinha uma unção poderosa de Deus sobre si. Mas a intimidação travou de certa forma a sua vida. Quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos chamados para ser ousados. É isso que Paulo disse ao Timóteo, que nós lemos aqui no primeiro texto, né? Porque Deus não nos deu espírito de temor, ou seja, Deus não quer que fiquemos com medo das coisas, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ora, tem cristãos que não conseguem dormir de luz apagada. Por quê? Porque tem medo de alma? Como é que eu posso ter medo de uma alma, de uma visagem? Como é que eu posso ter medo de um espírito, se quando o maior dos espíritos habita dentro de mim? E Cristo Jesus já nos deu poder para expulsar demônios. Mas se eu não entendo que o dom de Deus está em mim, o medo vai tomar conta sim, vai travar a nossa vida. Quantos empregos você perdeu? Quantas oportunidades você já perdeu por causa da timidez, da intimidação? Há pessoas que já fizeram diversos cursos, têm um currículo excelente, maravilhoso,
páginas e mais páginas de currículo, mas quando chega na hora da entrevista, quando chega na hora de se apresentar para o futuro patrão, a pessoa simplesmente trava, ela congela, porque a intimidação vai falando à sua mente: você não pode, você não consegue, tem pessoas melhores, você é feio, você é burro, você não se preparou o suficiente. Lembra o que a tua mãe disse? A tua mãe disse que tu é incapaz. Lembra que o teu pai falou? Teu pai disse que tu nunca vai ser nada na vida, tu não está pronto, tu é imaturo. Então, a intimidação, ela trabalha com palavras, assim como Deus trabalha com palavras. E a nossa mente vai ficando cativa pela timidez, e os dons de Deus que deveriam operar em nós, eles ficam guardados, trancafiados, e não conseguem ser colocados para fora. Mas ele diz para Timóteo: você precisa deixar de lado a covardia. O que Paulo falou aqui para Timóteo não quer dizer que, porque agora eu sou crente, eu vou dizer certas coisas nas redes sociais, e eu vou agora meter a metralhadora de Jeová, e quem quiser que saia da frente, porque Deus não me deu um espírito de temor, mas de ousadia. Não, irmão, é um espírito de ousadia, não de estupidez. Espírito de ousadia é você ter coragem para professar a sua fé e ter coragem de falar para as pessoas aquilo que Cristo mandou dizer, sem ter medo de retaliação. É acreditar que você pode e você é uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. É você entender que você, independente do seu nível de escolaridade, independente da sua idade e do seu grau social, você deve ser usado por Deus para benefício da humanidade, porque é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos salvos, para ser instrumentos de Deus sobre esta terra. Às vezes as pessoas falam muito sobre a igreja, porque a intimidação, ela vai gerando confusão, vai gerando desânimo, vai gerando a frustração sobre nós. Você deve se recordar aí, né, quantos relacionamentos você já deixou para trás, quantas amizades você perdeu, ou quantas vezes você, no período escolar, por exemplo, você gostava muito de uma menina, de um rapaz, e você até percebia que a pessoa tinha um certo affair com você, mas nunca aconteceu nada, porque você ficou tímido. A timidez não deixou você usufruir. Não estou dizendo que agora você vai ficar atirando para tudo quanto é canto. Estou falando das coisas que você poderia alcançar, mas a timidez não lhe deixa. Eu tenho alunos que têm potenciais maravilhosos. Gente que escreve muito bem, sabe? Tem ideias excelentes. Mas se eu colocar uma câmera diante dela, ou se colocar ela na frente de outras pessoas, tudo que elas vão conseguir fazer é bater o joelho um no outro. E aí elas vão dizer: eu sou tímido. Pois é. Você é altamente inteligente, capacitado, formado, poderia dialogar e poderia se expor e falar e abençoar pessoas por horas e horas, mas a timidez, ela fala à sua mente, ela diz: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você está fazendo papel de idiota, as pessoas vão rir de você, as pessoas vão dizer que você é incapaz. Ora, todos nós estamos sujeitos ao espírito de intimidação. Jesus, ele foi testado nisso muitas vezes. Veja que as pessoas, quando se reuniam ao redor dele, que eram abençoadas através dos dons, dos milagres, sempre apareciam alguns grupos dos escribas, dos fariseus, e vinham dizer: quem é este? Isso aí é o filho de Belzebu, isso aí é um Zé doidinho qualquer. Esse homem aí, de onde é que ele veio? É Jesus. Sim, mas ele veio de onde? Rapaz, gente, esse homem aí não é ninguém não, rapaz, filho de Deus, um carpinteiro, filho de Deus,
O Messias é o filho do carpinteiro. Onde é que já se viu, rapaz? Nasceu aonde ele? Belém. Belém, a cidade reapó contra Jesus. Está registrado na palavra que se dizia, né? De onde veio ele? Ah, de Nazaré, na Galileia. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não sei você, mas lá na faculdade eu fui muito mesmo atingido. Atingido não. Eu fui muito atacado pelo espírito de intimidação. Por quê? Porque quando eu comecei a cursar o curso de graduação lá na UES, primeiro era pobre, negro, morando em Maranguape. A ideia que o pessoal tem lá em Fortaleza é que a gente que mora em Maranguape, a gente mora em casa de taipa, aquelas assim que o ferrolho da porta ainda é um pedacinho de madeira e que a gente dorme com um pinico debaixo da cama, né? Porque o nosso banheiro é lá fora, né? Só um negócio assim quadrado, forrado com palha de bananeiro de coqueiro. Então, a ideia que o pessoal tem quando diz assim, tu é da onde? Maranguape. Aí o pessoal diz assim, Maranguape? Como se Maranguape ficasse assim a 254 quilômetros de Fortaleza e a gente vivesse ainda no regime tribal, entende? Então, quando eu tinha assim, algum concurso, alguma coisa para se explicar, para se trazer, aí as pessoas olhavam para mim, às vezes quando eu assisto aquele seriado Todo Mundo Odeia o Cris, eu entendo o que o Cris passou. Porque eu tive professores que eram igualzinho a senhorita Morelli, entendeu? Que o pessoal, às vezes eu ia apresentar alguma coisa, e aí pelas fato das vezes eu chegar de chinela, né, porque nem sempre eu tinha sapato, principalmente na época da chuva, como eu só tinha um tênis, se eu molhasse o meu um tênis, aí eu não podia usar para trabalhar. Então muitas vezes eu ia para a faculdade de chinela na época da chuva, porque eu guardava o tênis em casa para usar na hora de trabalhar, para ir com ele seco, né, para não... Porque também não podia molhar, né, porque se molhasse o bicho se despregava. Né, porque era aqueles sapatinhos meio genéricos que a gente comprava lá no Lino Calçado, né? Você sabe o que eu estou falando. Aí a gente... E não, mano. Aí a gente ia, né, dentro dessa situação. Então eu me sentia intimidado. Às vezes quando eu recebia as notas, muitos professores se viravam para mim, eu me lembro muito bem de um, que ele sempre dizia assim, neguinho, tu vai ver, viu, o que vai acontecer? Vamos ver, né? Se tu vai conseguir, né? Tinha um professor que me perseguiu, porque um dia eu estava com tanta fome, e eu não tinha dinheiro para ir nem para o RU, e nem muito menos ir lá para os quiosques tomar pó de guaraná com uma coxinha. Aí eu levei 2 bananas. Infelizmente, o indivíduo me viu mastigando a banana. E aí ele achou um desrespeito muito grande, mas era a fome, que foi muito grande também. A aula era tarde e eu não tinha dinheiro para comprar a merenda, né? E eu não estava comendo na frente dele, é porque ele me viu só com a casca na mão e ele passou a me perseguir. E ele sabendo que, sendo eu de Maranguape negro, ele imaginava, né, que eu era igual o Cris, como a senhorita Morello vê, né? Negro, pobre, burro, então não vai saber de nada. Quando eu tirei a primeira prova, era uma prova de estatística, e que a minha nota foi um 10, ele imaginou que havia algo muito errado, e ele quis tirar outra prova, me deu outra prova. E aí a minha nota foi alta do mesmo jeito. Porque se eu tivesse sido tomado pelo espírito de intimidação, eu teria correspondido à expectativa dele. Porque tudo o que ele queria era que eu me lascasse. Da mesma forma, quando eu fui tentar para fazer o meu curso de pós-graduação e entrar no mestrado, ninguém dava nada por mim, porque eu nunca tinha passado por uma especialização, nenhum treinamento, nem participava dos laboratórios que nós temos. Até hoje tem na UES lá, os laboratórios, grupos de pesquisa, o pessoal que recebe bolsa de estudo. E eu me vali de quem? Me vali do Senhor. Era uma seleção que iria acontecer ali. E naquela seleção só ficariam os melhores. Quem tivesse mais conhecimento ou que demonstrasse mais conhecimento. E eu nunca tinha passado por um curso preparatório antes daquela prova. O meu coração gelou, fiquei apertado, porque o prazo estava chegando, era muita coisa para estudar e eu tinha que trabalhar também.
Eu me lembro que eu sentei na minha cama naquela noite, um tempo antes da prova, e eu orei ao Senhor dessa forma. Eu disse: Senhor, eu não tenho condições de como ver todas essas coisas, tu sabes. Eu preciso entrar por esta porta, e eu quero, e eu sei que eu vou honrar o Senhor através disso, e vai ser uma coisa muito boa. As pessoas não têm expectativa nenhuma, mas vai ser um momento em que o teu nome vai ser glorificado através disso. E naquela noite eu tive um sonho e Deus me mostrou qual seria o assunto da prova. Deus me mostrou o que cairia na prova de seleção. Era uma prova que teria 10 temas, mas o tema só seria revelado no momento, ele seria sorteado naquele momento. Mas no meu sonho, Deus me mostrou qual seria o tema da prova. E eu estudei só para aquele tema da prova. Então, quando Deus me mostrou isso, todo o espírito de temor foi embora. Quando eu cheguei na UES para fazer a prova de seleção, todos os meus colegas estavam com várias folhas de papel, nervosos, o joelho batia um no outro, o pessoal roendo a tampa das canetas, a bolsa cheia de chocolate, de captopril, né, de um bocado de coisa lá, que a gente tinha levado até de azepam, né, para ver se controlava os nervos e tudo mais, né, e tudo que eu me levei foi minha canetinha Bic, uma borracha para fazer meus rascunhos. E naquele momento em que aconteceu o processo de seleção, as pessoas perguntavam assim: tu está nervoso não? Eu dizia: não, estou tranquilíssimo, porque eu creio que Deus está comigo. E quando os professores se reuniram ali à bancada e chegou a urna para fazer o sorteio, e eles começaram a se preparar e fizeram o sorteio, o tema sorteado foi exatamente aquele que Deus havia me revelado em sonho. E quando eu fiz a prova, eu fiz uma tranquilidade tão grande, os meus colegas olhavam para mim e diziam: tu está conseguindo escrever? Eu dizia: eu estou, eu estudei. Mas o que na verdade eles queriam dizer é: como você pode saber alguma coisa, porque você é negro, pobre e mora em Maranguape? Essa foi a grande surpresa deles, né? E quando saiu o teste de seleção, depois que saiu a nota, a maior nota da prova escrita foi a minha. E aí foi onde a Jezabel se manifestou de novo, porque o coordenador do mestrado, ele não acreditou que eu seria capaz disso tudo, e ele passou os 3 anos do curso me perseguindo, Jezabel, em forma de gente. Mas Deus é grande, como diz, né? Deus nos deu espírito de ousadia. Naquele tempo em que fiquei lá dentro do meu curso, a gente foi vendo que sempre havia pessoas, e eu vi colegas meus começando a se perderem, porque os nossos professores vinham e começavam a falar: ah, mas o Karl Marx disse isso, e o Karl Popper disse isso, aquilo e mais, mas o Friedrich Engels disse que não sei o que mais, e o Nietzsche disse não sei o que mais e aquilo outro. Nelson, qual é o seu filósofo preferido? Esse é o maior que teve em todos os tempos, que todo mundo tenta provar que ele não existiu, ou tenta provar que ele estava errado: Jesus. E o maior esforço que os meus professores, que muitos dos meus colegas tinham, era de provar que toda a Bíblia, que Jesus, ele era falso. Mas Deus foi provando algumas coisas. Eu me lembro que em uma das viagens, de umas aulas de campo que nós fizemos, havia uma moça que ela viajava conosco, e eu me lembro que ela estava encostada em mim, e ela gostava, né, de coisas assim relacionadas ao esoterismo, né, as coisas relacionadas ao ocultismo, enfim, né, acreditavam em fadas, gnomos e duendes e coisa mais. E eu encostei a mão nela e comecei a orar bem baixinho, sabe, dizendo: Senhor, revela a tua vida, o teu poder a ela. Vai mostrando, Senhor, para essa pessoa, vai mostrando para ela que o teu poder é grande. Irmão, teve uma hora que essa menina regalou os olhos. E ela disse: o que foi isso? Eu disse: que é? O que tem nesse banco aqui do carro que eu levei um choque? E ela disse: nós estamos sentando num banco, o banco é de couro, não está passando corrente elétrica aqui, né?
Não, tu fez alguma coisa aí, o que foi que tu fez aí? O que é que tem na tua mão que me deu um choque? Fala, meu Deus do céu, estou todo arrupiado e tudo mais, né? Então foi um momento ali que Deus abriu uma porta também para conversar sobre o Senhor e certas algumas coisas. Então Deus traz para nós esse espírito de ousadia. Pessoas precisam de cura, nós podemos curá-las. Pessoas precisam de palavras de ânimo, nós podemos dar esse ânimo para elas. Pessoas precisam de palavras de restauração, e Jesus Cristo restaurou a nossa vida. E nós precisamos crer que Cristo, as palavras, nós podemos traduzir para dizer: eu não fico intimidado, porque o Evangelho me dá poder e ousadia. Não podemos o curso desse mundo atrás. Aquela do Jesus Cristo embora. E ele percebeu que muita gente foi saindo de fininho. Jesus pergunta: e vocês não vão também? E Pedro vai e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando nós estamos apanhados pelo amor de Deus, quando nós estamos envolvidos por esse amor tão grande, tão precioso, nós podemos ver cumprido em nós aquela palavra que diz: o verdadeiro amor, o amor das nossas vidas, que é Jesus, lança fora todo o medo. Se Cristo está em mim, se Cristo está em você, o medo não pode mais habitar você. Você não pode se sentir intimidado por nenhuma circunstância. Lembra que a intimidação não é só questão de não ter coragem de falar em público. É você entender que todos os dons do Espírito Santo, eles são dados a você gratuitamente. E você pode ser usado em todos esses dons, independente da sua idade, da sua cor, do seu nível de estudos, ou do quanto você tem de dinheiro na sua carteira. Porque o Espírito Santo é um dom de Deus, é um presente, e é onde nós vamos ver que Cristo falou para nós: aquilo que de graça vocês receberam, de graças vocês devem dar. É tão maravilhoso quando a gente pode ser usado por Deus para abençoar alguém. E as pessoas ouvem as palavras de Deus através da nossa boca, e elas dizem, confirmam: só Deus poderia saber isso. Só Deus sabe que isso realmente estava no meu coração. Não há nada mais terrível que você possa passar do que a dor do pecado. E a dor do pecado já foi levada, já foi sofrida naquela cruz através de Cristo Jesus. Todos nós falhamos em alguns momentos ainda. Todos nós às vezes cometemos alguns erros, cometemos alguns deslizes. Ainda é natural, porque somos humanos, permanecemos dentro da nossa natureza humana. Mas nós não podemos nos abraçar novamente com espírito de intimidação e nos acharmos sujos, nos acharmos imprestáveis ou nos acharmos indignos. Porque todas essas coisas já foram removidas da nossa vida através do sangue de Cristo Jesus. Toda a nossa iniquidade, todas as nossas dores, todos os nossos pecados já foram liquidados, já foram apagados. Se nós confessarmos as nossas fraquezas, se nós confessarmos os nossos erros, a Bíblia nos diz que o Senhor é fiel, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é justo para nos perdoar. Não há mais nada que nos possa afastar do amor de Jesus Cristo. É tão interessante que às vezes a gente assiste filmes, assiste seriados, assiste desenho animado, e aí de repente está aquele personagem lá que é um prego, é um Zezinho, é um maguinho velho, é um doidinho. E aí lá naquele filme, lá naquele seriado, ele sofre, apanha que só não sei o quê. E aí o filme chega num clímax, que é aquele personagem, porque ele ama muito aquela mulher, ama muito a sua mãe, o seu irmão, ele vira forte,
ele vira audacioso, ele cria coragem, e ele vai lá e sai matando todo mundo, sai espancando todo mundo, né? Que nem todos os filmes do Rambo, que ele é só um contra 1750 homens. E todo mundo tem bazuca, tem tanque, helicóptero e granada e míssil terra a terra, né? Coisas térmicas, mas ele sozinho mata todo mundo. Porque tem algo que motiva aquele herói. É um filho, é um parente, é para salvar a mãe, e aí o cara põe para fora todo o seu potencial. Deixa eu te dizer uma coisa. Ao nosso redor nós temos um mundo cheio de pessoas afogadas no medo, nas mágoas, nas dores. Casamentos que precisam ser reconstruídos e restaurados, famílias onde ninguém tem paz. Essa quarentena está sido um inferno para elas, porque têm sido obrigadas a conviverem juntas dentro da mesma casa. E nós podemos ser um canal de bênção para essas pessoas. Se esta não for uma motivação suficiente para você, então nada mais consegue ser. Porque é para isso que os dons foram dados para nós. Para que Cristo possa operar na minha vida, na sua vida, e para que os dons possam atingir mais e mais pessoas através de nós. Em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar no seu coração. Não seja usado pela intimidação, mas seja usado por Deus. Seja usado e ousado no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministra sobre as nossas vidas e os nossos corações. Não nos deste espírito de temor, mas de ousadia. É este espírito que nos tornou mais que vencedores. O espírito que nos tornou adotivos, que nos tirou da condição de escravos do pecado para filhos do Deus Altíssimo. Que título mais poderoso nós poderíamos alcançar em toda a nossa vida? Filho do Deus Altíssimo. Nós recebemos, Senhor, a sua palavra. Recebemos, Senhor, a sua coragem, a sua ousadia. Espírito de temor, espírito de morte, espírito da depressão, da ansiedade, do pânico. Você precisa sair e você vai sair e perder suas forças em nome de Jesus. Maior é tu, Senhor. Maior é o teu espírito que está sobre nós, que está operando em nós. Não seja escravo do medo, mas seja ligado a Cristo Jesus. Seja ligado aos laços da cruz, à aliança feita no sangue, que já te tornou um guerreiro, um valente, mais que vencedor. Você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho. Cristo Jesus peleja por mim e por você. Receba, irmão, essa palavra, e que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, te traga paz, te traga o sucesso que você almeja. Vá, meu irmão, vá em busca do seu emprego, vá fazer a sua entrevista, vá falar as coisas que Deus quer que você faça e você fale. Você é poderoso, poderosa, e Deus te deu ousadia. Seja bendita a sua casa, a sua família, a sua vida, e que Deus guarde você em nome de Jesus. Amém. Estou disposto
posso confiar. E nada vai me impedir. Eu sou teu e faz de mim um adorador, vaso de honra, um filho teu. Nada vai e nada vai me impedir. Eu sou teu e faz de mim um adorador, vaso de honra, um filho teu. Quero ir mais perto de ti, quero ir mais profundo, além do que eu já vi. Quero ir mais perto de ti, queremos ir mais profundo. Teus caminhos são melhores que os meus, tua visão vai além do que vejo. Maravilhoso tu és, Senhor Jesus, Deus da minha vida. Teus caminhos são melhores que os meus, tua visão vai além do que vejo. Maravilhoso tu és, Senhor Jesus, e nada vai me impedir. Eu sou teu e faz de mim um adorador, vaso de honra, um filho teu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.